Olá pessoal, meu nome é Jordano Mazzoni. Vamos dar início à série de vídeos falando sobre migração de domínio de um cenário Windows Server 2003 para um cenário Windows Server 2008 R2. Vamos realizar a migração de domínio utilizando a ferramenta ADMT, que é o Active Directory Migration Tool. Okay. Qual é o cenário que nós vamos propor para explicar os conceitos desse projeto? Bem, vamos ter o primeiro um domínio 2003, 2k3.com, um domínio 2008, 2k8.com. Quais são as operações? Nós vamos migrar usuários e suas respectivas senhas, grupos de usuário de computador e suas GPOs, servidor de impressão, servidor de arquivos, e migrar desktops do domínio 2003 para o 2008 utilizando a ferramenta ADMT. O que vai acontecer? Nós vamos migrar todos esses objetos, usuários, senhas, grupos, GPO, servidor de impressão, arquivos e desktops, do domínio 2003 para o 2008. No final do projeto, nós vamos ainda ter os dois domínios, o 2003 e o 2008. Nós não vamos fazer o upgrade do domínio. O domínio vai deixar tendo apenas um domínio 2003 e vamos migrar a funcionalidade dele para 2008. Não. Nesse caso nós vamos ter dois domínios e vamos mover os objetos de um domínio para o outro. Ou seja, vamos mover o objeto usuário do domínio 2003 para o 2008, preservando sua senha, grupos, GPOs, servidor de impressão e as impressoras e as permissões, servidor de arquivos e as permissões, sharing, NTFS e os desktops. Vamos migrar esses objetos entre os domínios e vai ser totalmente transparente para o usuário. Essa é a proposta dessa sequência de vídeos. Exemplificar passo a passo a migração de objetos entre domínios utilizando o ADMT. Uma outra situação interessante que poderíamos considerar no dia a dia seria, vamos supor, eu tenho aqui esse domínio 2k3.com, que é uma empresa, suponhamos formada por 10 departamentos, ok? E nós fomos convidados para poder desmembrar esses 10 departamentos em matriz e filial. Então olha que interessante, como é que a gente vai fragmentar um domínio, fatiar o domínio, desmembrando esses recursos de usuário, senha, grupos, servidores de impressão, de arquivos, desktops, senhas, GPOs. Como é que a gente vai desmembrar isso, fragmentar isso? Utilizando o ADMT. Também pode ser um cenário proveitoso para utilizarmos esse recurso. Okay? Então esse é o cenário que nós vamos utilizar para exemplificar os conceitos passo a passo de agora em diante dessa sequência de vídeos. Quais são as etapas desse projeto? Eles vão ter a primeira etapa de análise e levantamento de informações, depois a preparação do ambiente, execução da migração utilizando o ADMT, em questão, própria ferramenta, e por fim a homologação e finalização do projeto. Nessa migração de objetos, temos que instalar o ADMT, entre essas etapas tem alguns segredos, a gente vai tratar de uma forma bem minuciosa, bem detalhista, uma didática bastante cautelosa para a gente explicar para vocês os segredos de cada uma dessas etapas e que esses segredos podem comprometer ou não o projeto, tornando eles bem ou mal sucedido. A gente vai ver passo a passo essas etapas nos próximos vídeos a seguir. Okay? Então esse é o overview, a visão geral dessa nova sequência de vídeos sobre migração de domínio, do domínio 2003 para 2008 R2, utilizando o ADMT. Ok? Vamos para os próximos vídeos. Vamos lá.